Olá, segundo ano, vamos a mais uma aula, né? Agora, dando continuidade à nossa sintaxe, vamos entender quais são as funções do pronome se, tá bom? Vamos entender agora. Lá no material de vocês, não vai dar essa parte da morfologia, mas eu achei pertinente colocar para vocês retomarem esse assunto para entender de que forma o pronome se apresenta, ok? Então vamos ver aqui, ó. O termo se, morfologicamente, possui várias classificações. Então, o se ele pode ter várias classes gramaticais, pertencer a substantivo, ele pode pertencer a pronome pessoal, oblíquo átono e conjunção subordinativa. Tá bom? Então essas são as principais classificações dentro da morfologia, ou seja, na classe gramatical, tá? Então ele pode aparecer como substantivo, pronome pessoal do caso oblíquo átono e conjunção subordinativa. Coloquei um exemplo de cada para a gente rever, olha. Hoje estudaremos o se. Aqui ele é substantivo, né? Então o se aqui, ó, tá sendo dado como nome. A gente percebe isso acompanhado do artigo o. Agora vamos ver ele como pronome pessoal oblíquo. Aluga-se apartamento na praia. Aqui é pronome pessoal oblíquo, mas com uma outra função sintática. Necessita-se de costureira. Nesses três casos são pronomes pessoais oblíquos átono, tá bom? Necessita-se de costureira. Quando se é jovem, tudo é divino. Então aqui são três exemplos em que ele vai ser pronome pessoal oblíquo. E ele pode ser também uma conjunção subordinativa. Olha, veja se ele já chegou, tá? Então, essas são as classes gramaticais do pronome se e nós vamos nos deter somente a esse aqui, ele sendo o pronome pessoal oblíquo. Vamos ver que função que ele exerce. Ó, então agora, aquela hora é a morfologia. Agora, de acordo com a sintaxe, o pronome se exerce três funções. Então agora nós já vamos para a função do pronome se dentro da frase, tá? Vamos ver, ele pode ser o quê? Pronome passivador, ele pode ser índice de indeterminação do sujeito e ele pode ser pronome reflexivo. Como o pronome é passivador, indica a voz passiva sintética ou pronominal. É aquela que nós trabalhamos nas aulas 11 e 12. Tá? Que lá indica a voz desse verbo. Só ocorre nas frases em que se dão as seguintes condições. Então aqui vem 4 maneiras para você identificar se o se é pronome passivador, tá? É quando o verbo aparece sendo transitivo direto ou ele sendo direto e indireto e aparece na terceira pessoa. Observa sempre, tem que ter sempre direto, ó, tá bom? Aí ele vai ser pronome passivador. O pronome se vai aparecer antes ou depois do verbo, não importa, dependendo da forma que eu vou colocar minha frase. E ele é possível a transformação para a voz passiva analítica. E ele é um substantivo sem preposição que possa ser considerado sujeito. Tem essas 4 maneiras para identificar o pronome passivador, tá? Vamos ver os exemplos. Olha, nesse exemplo diz assim: não se confirmaram as suspeitas de corrupção. Vamos tentar achar aqueles 4 pontos aqui, tá bom? Primeiro, vamos transformar para a voz ativa, ver se tem jeito. Ó, as suspeitas de corrupção não foram confirmadas. Pronto. Ó o passo lá para trás, olha aqui, ó. Transformando para a voz analítica. Deu certo. O pronome se é apassivador? Sim. Volta lá para a gente confirmar. Olha aqui, ó. Pronome se pode aparecer antes ou depois do verbo. Então, vimos antes do verbo. Ele deu para transformar para a voz ativa, tá? E ficou claro agora que o sujeito é as suspeitas de corrupção. Porque quando a gente transforma para a voz ativa, a gente vê direitinho o sujeito da frase. Então, se você fizer dessa maneira, você reconhece direitinho o pronome apassivador, tá bom? Quando é que ele vai ser índice de indeterminação do sujeito?
ele vai ocorrer sendo dessa maneira, uma estrutura assim. Primeiro, o verbo agora é intransitivo ou transitivo preposicionado. Não há substantivo sem preposição, já como pronome passivador aparece, que possa ser considerado sujeito. Então não tem como. Pronome se, é lógico, se vai aparecer. Não é possível transformar para a voz passiva analítica. Tá vendo que é o contrário do pronome passivador? Vamos ver o exemplo. Suspeitou-se de doping na natação olímpica. Se eu tentar transformar, não vai ser possível para a voz passiva analítica. Não existe frase dessa maneira, ó. De doping na natação olímpica é suspeitado. Então, nesse recurso na língua portuguesa, não é possível, tá bom? Então, ficou claro que o se não é pronome passivador, tá? Outro recurso. O sujeito vem acompanhado de preposição, né? O sujeito. Por quê? A gente tentou transformar, não teve jeito. Então, ficou claro que esse termo aqui não pode ser sujeito. Porque jamais na língua portuguesa eu vou ter sujeito acompanhado de preposição, tá bom? Então, é outro recurso para a gente identificar, ok? Então, é bem diferente. Aqui o verbo é intransitivo, ó, suspeitou. Pronto, ele não pede complemento, tá? Então, o se é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito, no caso, é indeterminado, não sabe-se quem que suspeitou, né? A frase está na voz ativa, que não dá, né? De doping é objeto indireto, tá bom? Como pronome reflexivo. Vamos ver o que é isso, pronome reflexivo. Tá vendo que aqui a palavra me remete a reflexo. Vamos entender como é que isso funciona. O se funciona como pronome reflexivo quando é um anafórico. O que é um anafórico? É um termo que remete a outro anterior, ó. Anafórico. Remete a um termo anterior, tá? Que tem como referência o sujeito da oração mencionada anteriormente. Vamos ver o exemplo aqui, ó. O leão levantou-se diante do público do zoológico. Comparando com o que foi dito. O se é pronome reflexivo porque ele é um anafórico, ou seja, ele é um termo que remete a um sujeito dito anteriormente, tá? Então ele se refere ao leão. No papel de reflexivo, o pronome se pode ser permutado por a si mesmo, a si próprio. Vamos tentar trocar para a gente entender. O leão levantou a si mesmo diante do público do zoológico. Então, provou que ele é reflexivo aqui. Ele não pode ser nem índice de indeterminação e nem pronome apassivador, tá? Então, isso é um indício de que ele é pronome reflexivo, quando dá para substituir por a si mesmo e a si próprio. O se é chamado de recíproco quando se refere a sujeito plural composto em que a ação é direcionada de um para outro, tá? Então, toda vez que der para trocar por a si mesmos no plural, vai ser reflexivo. Vamos ver o exemplo. 2 vereadores se estapearam em plena sessão. O se é pronome reflexivo? É. Só que a gente chama de recíproco. Isso ocorre quando eu tenho um sujeito no plural, que significa que os dois se estapearam um ao outro ao mesmo tempo. Então, isso é reciprocidade. Então, a gente diz que ele é pronome reflexivo recíproco, onde há troca, tá? Bom, o que esse pronome se vai causar dentro de um contexto, numa oração? Então, ele provoca alguns efeitos de sentido. Então, vamos entender. Os vestibulares, eles vão trabalhar muito mais essa parte do que a classificação em si. Se é pronome passivador, se vai ser pronome reflexivo, se vai ser índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Então, ele vai preferir mais trabalhar essa parte aqui. Qual é o efeito que esse se provoca dentro da frase, naquele contexto? Então, tem 2 efeitos. O efeito de apagamento do executor da ação. Então, isso é uma manobra linguística, é uma estrutura. Quando eu digo assim, ó, soube-se do acidente. Aqui tem alguém que está sabendo? Não, aqui apareceu uma indeterminação do sujeito. Esse é o objetivo, apagar o executor da ação,
tá? Ou por não saber, ou por querer ocultar mesmo, tá bom? Provou-se o erro. Aqui ele está como pronome passivador. Não sabe quem é o agente aqui. Não se sabe quem é o executor. Então, o se aqui foi usado como pronome passivador com essa estratégia, tá? Com efeito de apagamento. O se aqui como índice de indeterminação do sujeito com essa estratégia também. Ele quer apagar, ele quer eliminar quem foi que executou a ação de saber e a ação de provar. Tudo bem? O segundo efeito é o efeito de generalização. O que é isso? Colocar no geral, tá? O exemplo é: não se para em semáforo à noite. O índice de indeterminação do sujeito agora, né, que aqui ele é um índice de indeterminação. Por quê? Porque ele quer generalizar. É algo que é habitual, tá? Então, por isso diz que aqui ele é efeito de generalização. Como é que se cobraria isso numa questão de vestibular? Ele colocaria, por exemplo, né, uma frase desse tipo, outra desse tipo, e pediria para você identificar em qual delas tem um efeito de generalização, tá? Então, é dessa forma que seria cobrado nos vestibulares, hoje em dia. Muito mais o efeito do que a classificação. Cobra-se muita classificação em vestibulares tradicionais, aí cobra mesmo. Mas nos mais modernos, inclusive o Enem, cobra-se muito mais esse efeito de sentido, ok? Então essa foi a nossa aulinha sobre as funções do pronome se, né? E, como sempre, né, devemos aprofundar o conteúdo nessa parte do livro texto e depois a gente vai fixar as aulas através dos exercícios, tá bom? Então, da apostila e depois no caderno de exercício, tá bom? Então, tchau, até a próxima aula, ok?